Caminhoneiro retorna após 30 anos desaparecido e revela segredos chocantes da BR-319. E sol se punha sobre a densa vegetação que margeava a BR-319. E um caminhão velho aparecia na estrada empoeirada, rompendo o silêncio tenso do crepúsculo. Jorge, um homem com marcas de vida e um olhar profundo, respirava fundo ao retornar para a sua cidade natal, depois de mais de 3 décadas em um silêncio sepulcral. Todos em sua terra o julgavam morto em um acidente. Ninguém poderia imaginar que ele estava ali, vivo e com segredos que poderiam chocar até os mais céticos. As memórias vinham como flashes. Cada curva da estrada parecia gritar seu nome. Ele se lembrou do calor do volante, das noites solitárias sob as estrelas e das risadas de sua infância. Mas havia algo mais, algo escuro. Jorge não sabia, mas aquele caminho que ele tanto amava estava coberto de lendas que falavam de almas perdidas, de desaparecimentos inexplicáveis e de um comércio macabro que pulsava nas sombras. Seu coração acelerou, não apenas pela velocidade do caminhão, mas por uma ansiedade crescente. O que ele encontraria na cidade que um dia foi seu lar? Ao entrar na cidade, ficou impressionado com as mudanças. Novos prédios se erguiam, o comércio florescia, mas os rostos pareciam menos amigáveis. O ar estava carregado de um clima opressivo, e mesmo os rostos conhecidos pareciam estranhos. O que aconteceu com os amigos de infância? A sensação de estar sendo observado o aprisionava. As pessoas sussurravam, olhares furtivos o acompanhavam, e logo ele perceberia as consequências de seu retorno. Com determinação, Jorge se dirigiu ao antigo bar onde costumava se encontrar com os amigos. A porta rangeu ao abrir, e assim que entrou, o murmúrio cessou. Todos o encararam, a incredulidade se transformando em murmúrios confusos. É ele mesmo? Ouviram-se algumas vozes. Um velho amigo, Carlos, aproximou-se. Pensávamos que você tivesse se perdido para sempre, Jorge. Mas a realidade estava longe de ser simples. Carlos revelaria a Jorge rumores de que sua casa não era apenas uma lembrança. Uma nova rede de tráfico foge do controle das autoridades. E dizem que a BR-319 é uma de suas principais rotas. Assustado, Jorge sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele não estava apenas voltando. Estava se jogando em um turbilhão de segredos obscuros. Não tinha ideia de que sua busca por uma filha que nunca conhecera o arrastaria para o centro daquele caos. As primeiras pistas sobre a criança estavam a poucos passos, e a dor da expectativa apertava seu peito. Mas o fantasma de um poderoso chefe de cartel rapidamente surgiu em sua mente. O que ele faria se descobrisse que Jorge havia retornado? As dúvidas e o medo começaram a se entrelaçar. Os ecos do passado ameaçavam sua paz, e cada sombra na rua parecia uma ameaça potencial. E quando Carlos trouxe à tona uma revelação devastadora sobre o que realmente aconteceu na noite do acidente, Jorge sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele estava pronto para enfrentar a verdade. Essa decisão poderia custar não só sua vida, mas a segurança da filha que tanto desejava encontrar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jorge estava paralisado. A revelação de Carlos martelava em sua mente. O que aconteceu naquela noite fatídica?
O que ele não sabia? Os olhares ao seu redor eram como facas afiadas, cortando sua sanidade. O bar estava silencioso, a tensão era palpável. E ele podia sentir a respiração dos amigos se tornando pesada, carregada de segredos não ditos. Carlos, do que você está falando? Jorge insistiu, sua voz tremendo. O amigo hesitou, como se quisesse voltar atrás, mas o peso da verdade o impediu. Você não sabe, Jorge, do seu acidente. Não foi um acidente comum. Eles te deixaram para trás. Jorge sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem deixou? O que você quer dizer com isso? Os olhos de Carlos se desviaram, e a agonia em seu olhar era um claro sinal de que mais segredos estavam prestes a serem revelados. Uma gangue, um cartel. No dia do seu acidente, eles atacaram sua caminhonete. Disseram que você tinha algo que era deles, algo que te fez desaparecer. O mundo ao redor parou. As paredes do bar pareciam fechar-se. Ele nunca poderia imaginar que sua vida, aquelas memórias de juventude, foram marcadas pelo crime. Jorge lutou contra a onda de informações que desestruturava suas certezas. Mas eu só estava transportando carga, que poderia ser tão importante. A resposta poderia ser uma bomba. Carlos respirou fundo. Dizem que você ajudou a derrubar um grande esquema de tráfico. Por isso, eles queriam que você sumisse. A verdade esvoaçava ao redor deles, como um fantasma encurralando Jorge em seu próprio pesadelo. Ele não gostaria de ter voltado. Então, a atmosfera do bar mudou. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens entrou, todos de olhares frios. O murmúrio logo se intensificou. As vozes começaram a murmurar entre si. Um deles se destacou, um homem alto com um olhar implacável. Seu rosto era uma máscara de crueldade, e a presença que ele exalava fazia os corações dispararem. Carlos sussurrou. É o líder do cartel. Ele está atrás de você, Jorge. Nesse momento, a adrenalina tomou conta. Jorge sentiu a urgência de sair dali, mas o instinto de lutar também crescia. Algo dentro dele gritou para enfrentar a verdade e descobrir o que realmente aconteceu. Quem era ele na linha deste jogo de sombras? Um peão ou o rei? O chefe do cartel se aproximava, cada passo como um tambor que retumbava em seu peito. Você voltou, disse o homem, seus olhos ardentes de fúria e rancor, e agora precisa pagar pelo que fez. Jorge tentou raciocinar. O que ele fez? Naquele momento, tudo o que ele conhecia virou uma miragem. Sua busca por uma filha desconhecida se tornava uma teia tensa, entrelaçada com mentiras, perigos e sangue. A verdade se distorcia na sua mente enquanto olhava para aqueles rostos famintos. O passado começava a cobrar sua dívida. Você precisa decidir, o homem continuou, ou se junta a nós, ou paga um preço muito alto. Jorge estava sem palavras. Como ele poderia se juntar a um cartel? Mas e sua filha? Não havia escolha. Não havia mais espaço para indecisão. E nesse instante, o peso do mundo caiu sobre seus ombros. Não posso deixar que você a encontre. O chefe sussurrou, como se pudesse ler os pensamentos de Jorge. E o olhar que trocavam era um campo de batalha, um jogo de xadrez onde apenas um sairia vivo. E assim a decisão surgia sobre ele, espinhosa e intensa. O que ele escolheria? Entre manter-se afastado do terror que o cercava ou se arriscar a enfrentar a escuridão por uma criança extremamente valiosa. Depois disso, tudo mudaria. As vozes ao redor se tornam um eco distante. E Jorge estava prestes a entrar em um novo capítulo sinistro de sua vida. O que aconteceria a seguir? A incerteza pendia como uma espada afiada, pronta para cortar tudo ao seu redor. Jorge estava sem palavras. A revelação de Carlos martelava em sua mente. O que aconteceu naquela noite fatídica? O que ele não sabia? Os olhares, ao seu redor, eram como facas afiadas, cortando sua sanidade. O bar estava silencioso. A tensão era palpável.
e ele podia sentir a respiração dos amigos se tornando pesada, carregada de segredos não ditos. Carlos, do que você está falando? Jorge insistiu, sua voz tremendo. O amigo hesitou, como se quisesse voltar atrás, mas o peso da verdade o impediu. Uma gangue, um cartel. No dia do seu acidente, eles atacaram sua caminhonete. Disseram que você tinha algo que era deles. Algo que te fez desaparecer. A palavra desaparecer ecoou dentro dele como um trovão. O mundo ao redor parou. A atmosfera carregada do bar agora parecia sufocante. Ele nunca poderia imaginar que sua vida, aquelas memórias de juventude, foram marcadas pelo crime. Jorge lutou contra a onda de informações que desestruturava suas certezas. Mas eu só estava transportando carga. O que poderia ser tão importante? A resposta poderia ser uma bomba. Carlos respirou fundo. Dizem que você ajudou a derrubar um grande esquema de tráfico. Por isso eles queriam que você sumisse. A verdade esvoaçava ao redor deles, como um fantasma encurralando Jorge em seu próprio pesadelo. Ele não gostaria de ter voltado. Então a atmosfera do bar mudou. A porta se abriu com um estrondo, e um grupo de homens entrou, todos de olhares frios. O murmúrio logo se intensificou. As vozes começaram a murmurar entre si. Um deles se destacou, um homem alto, com um olhar implacável. Seu rosto era uma máscara de crueldade, e a presença que ele exalava fazia os corações dispararem. Carlos sussurrou. É o líder do cartel. Ele está atrás de você, Jorge. Naquele momento, a adrenalina tomou conta. Jorge sentiu a urgência de sair dali, mas o instinto de lutar também crescia. Algo dentro dele gritou para enfrentar a verdade e descobrir o que realmente aconteceu. Quem era ele na linha deste jogo de sombras? Um peão? Ou o rei? O chefe do cartel se aproximava, cada passo como um tambor que retumbava em seu peito. Você voltou, disse o homem, seus olhos ardentes de fúria e rancor. E agora precisa pagar pelo que fez. Não. Posso deixar que você a encontre. O chefe sussurrou, como se pudesse ler os pensamentos de Jorge. E o olhar que trocavam era um campo de batalha, um jogo de xadrez, onde apenas um sairia vivo. Mas antes que Jorge pudesse organizar sua resposta, um grito cortou o silêncio do bar. Foi um grito familiar. Uma voz que ele não ouvia há muito tempo. Papai. A palavra reverberou, e Jorge virou-se rapidamente. A visão diante dele o deixou paralisado. Era Ana, sua filha. Aquela por quem ele desesperadamente havia buscado. A jovem estava ali, trazida à força por um grupo de homens. Ela olhava para ele com medo e confusão, os olhos cheios de lágrimas. Jorge sentiu o mundo desmoronar. O líder do cartel apertou os lábios em um sorriso cruel. Achou que ia achá-la assim tão fácil. Você está mais emaranhado do que imagina. A revelação pesou como chumbo. Como eles encontraram Ana? O que ela fazia ali? Sua mente girava enquanto a verdade se moldava lentamente. O cartel não tinha apenas interesse no que ele transportava. Tudo o que aconteceu nas últimas 3 décadas foi um plano para chegar até ele. E agora a vida de sua filha estava em suas mãos. Você pode trocar sua liberdade pela dela, o chefe disse, o sorriso espalhando-se em seu rosto. Basta se juntar a nós. Ou, bem, você sabe o que acontece com quem se recusa. Os olhares ao redor eram de choque e desespero. O bar estava cheio de amigos e conhecidos, mas todos pareciam saber que havia uma linha que não poderia ser cruzada. Jorge sentiu o peso dos braços de Ana o puxando para a realidade. O que ele escolheria? Entregar-se a um cartel, sacrificar sua moralidade ou arriscar tudo por aquela que lhe era mais preciosa?
Então, a porta do bar se estourou novamente, e mais homens entraram, dessa vez armados. A atmosfera tensa se transformou em um caos. Gritos, empurrões e o cheiro de medo invadiram o espaço. Carlos gritou por socorro, mas era tarde demais. Jorge olhou para Ana e, num instante, sentiu a vida de ambos nas suas mãos. Enquanto se preparava para agir, a verdade final sobre seu passado o atingiu como um golpe. Você não é apenas um caminhoneiro, Jorge. Você era um informante. Você nunca soube, mas as verdadeiras pessoas atrás do cartel estão mais perto do que você imagina. Você não pode escapar. Com seu coração disparando, Jorge compreendeu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Havia uma traição à espreita nas sombras, e sua busca apenas começava. O futuro escapava de suas mãos e o caos se instalava ao seu redor. O que ele faria a seguir? Jorge estava sem palavras. A revelação de Carlos martelava em sua mente. O bar, agora transformado em um campo de batalha emocional, parecia estreitar-se ao seu redor. As vozes dos amigos ecoavam, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o som da sua própria respiração acelerada e a pulsação do seu coração. Ana, sua filha, estava ali, e os homens armados ao redor pareciam como monstros prontos para atacar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor reverberou pelo bar, e a porta foi arrombada. Jorge olhou para trás, seus instintos disparados. Quando o pó da entrada se assentou, ele ficou paralisado. Uma figura conhecida, mas que ele pensava ter perdido para sempre, entrou. Era a mulher que ele amara, antes do acidente, Marta. Mas algo estava errado. Ela estava com um grupo de homens, todos tão imponentes quanto o chefe do cartel à sua frente. O olhar de Marta era frio, e o brilho nos seus olhos não era de amor ou saudade. Era de determinação e raiva. Jorge, sua voz cortou a tensão, e todos no bar se voltaram para ela. Você precisa sair agora. A atmosfera congelou. Jorge tentou falar, mas as palavras se perderam. Ele não entendia. O que ela estava fazendo ali? O que tinha acontecido com a Marta que um dia ele conhecera? Você está com eles? Perguntou Jorge, sua voz baixa e trêmula. O que você quer de mim? Ela desviou o olhar por um breve instante, mas retorceu o rosto como se tivesse mordido um limão. Não sou com eles, Jorge. Eu estou aqui para te salvar. Seus olhos rodaram entre os homens do cartel e depois pousaram nele, um apelo silencioso. Você precisa confiar em mim. O chefe do cartel riu, uma risada autoritária e desdenhosa que reverberou pelo bar. Você realmente acha que ele vai te ouvir? Depois de tudo, depois das suas mentiras? Ele se virou para Jorge, que ainda lutava para entender a situação. A verdade, meu caro, é que amar a Marta era o seu maior erro. Você acha que ela se importava com você? Essa é apenas uma peça no meu quebra-cabeça. Jorge sentiu uma onda de insegurança. O que o chefe do cartel queria dizer? Ele olhou para Marta e a dor era evidente em seu olhar. Faz 3 décadas, Jorge. Você se esqueceu de como o mundo realmente funciona. Naquele instante, o tumulto cresceu. A tensão no ar destoava da confusão na mente de Jorge. Marta havia sido a mulher que ele procurou durante todo esse tempo, e agora ela parecia estar em lados opostos. Ele se lembrava das promessas, das palavras sussurradas sob as estrelas, mas a realidade se manifestava à sua frente. Uma traição silenciosa que o fez sentir como se tivesse um buraco no peito. E justo quando ele estava prestes a tomar uma decisão, ficar e lutar, ou ir com Marta, uma explosão de vidro estilhaçado ecoou por todo o bar. Todos se viraram e um grito inumano cortou a confusão. Ana. Jorge olhou, e o coração na garganta. Um dos homens havia puxado Ana para a frente.
usando-a como escudo. Mantenha suas mãos longe dela, Jorge gritou, sua voz transbordando de desespero. Os rostos ao redor se tornaram borrões, enquanto a adrenalina tomava conta. Ele já não sabia mais em quem confiar. Marta, o que é que você sabe sobre isso? Os olhos dela brilharam com uma emoção que Jorge não conseguiu decifrar. Tem tanto mais em jogo do que você imagina, Jorge. Não se trata apenas de você ou da sua filha. Aquela noite, ela não foi um acidente. Estávamos todos envolvidos. As peças do quebra-cabeça começaram a se juntar, mas não da maneira que Jorge esperava. Ele sentiu o chão sumir sob os pés enquanto as palavras de Marta o atingiam. A verdade estava mais próxima, mas também era mais confusa. O cartel, a gangue, tudo era mais complicado do que parecia. Você não sabe as consequências de tudo isso, Marta gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. E quando Jorge olhou para o chefe do cartel, percebeu que esse jogo estava longe de terminar. Ainda tinha uma escolha a fazer, mas qual? O que ele realmente estava disposto a arriscar? E antes que pudesse decidir, uma nova onda de barulho irrompeu. A porta do bar se abriu novamente e mais. Homens entraram, zumbindo de autoridade e poder. O caos se aproximava. E Jorge entendia que nenhuma decisão que tomasse estava prestes a mudar de um jeito que ele nunca teve como imaginar. A pergunta pairava no ar. Quem eram realmente os aliados e quem era o inimigo? O bar estava uma confusão. Gritos, empurrões e o cheiro do pânico pairavam no ar. Jorge mal conseguia pensar enquanto olhava para o homem que ameaçava sua filha. Marta, do outro lado, parecia lutar contra um turbilhão de emoções. E foi nesse instante, quando tudo parecia perdido, que a porta se abriu de novo. A tensão aumentou. De repente, um grupo de homens armados invadiu o local. Mas ao invés de serem do cartel, eram da polícia. Camisas pretas, distintivos à mostra. O ambiente pulsava com a nova onda de adrenalina. Um deles, um oficial alto com olhos penetrantes, levantou a mão. Polícia, todos fiquem onde estão. A ordem soou como um trovão. Jorge sentiu um alívio momentâneo. Eles estavam ali para acabar com isso. Mas ao mesmo tempo, uma onda de confusão o inundou. O que estava acontecendo? Marta, com uma expressão entre alívio e medo, lançou um olhar a Jorge. Você precisa entender. Foi tudo uma mentira. O sussurro de Marta, cheio de urgência, fez Jorge se virar novamente. O cartel ainda tinha vantagem. Sua filha estava em risco. E agora a polícia parecia mais um empecilho do que uma solução. Todos para o chão. O oficial gritou com firmeza. Mas antes que os homens do cartel pudessem reagir, houve um clarão inesperado. Uma explosão não muito longe fez o chão vibrar. Ouvindo a detonação, todos se viraram com o coração na boca. Jorge não acreditava no que via. A janela estilhaçava em 1000 pedaços ao redor e a fumaça começou a invadir o espaço. As balas começaram a voar, rispidamente atingindo as paredes. O bar virou um campo de batalha. Jorge, em um ímpeto de proteção, correu na direção de Ana, mas ela estava sendo puxada para trás pelo homem do cartel. O caos reinava, enquanto gritos ecoavam. Jorge não se recordava de ouvir algo assim, o som da vida desmoronando. Foi você, Marta. Você está envolvida em tudo isso. Jorge gritou, a dor e a traição pesando em sua voz. Ela balançou a cabeça, a expressão desesperada. Não, você não entende, eu não tive escolha. E então, tudo começou a fazer sentido. Marta não só tinha estado com Jorge, mas ela também fazia parte de uma trama muito maior do que ele poderia imaginar. Ela estava infiltrada, e ele, um peão em um jogo mortal. Jorge se lembrou das promessas, da paixão e como ele achava que tudo havia sido real. Como ela pôde? Em um momento, tudo se encaixou. A razão pela qual o cartel queria que ele desaparecesse. A razão pela qual ele nunca se encontrou com Ana antes. Era tudo uma armadilha. A explosão fora um resquício de dor, um alerta de que a verdade deveria custar muito caro.
Eu não posso deixar que você a encontre. Você não pode ficar com ela. O líder do cartel rosnou enquanto tentava arrastar Ana para longe. Nesse momento, Jorge fez algo que não poderia acreditar que faria. Ele correu em direção ao cartel. Não havia como voltar agora. Tiros disparando, gritos ao fundo. A realidade parecia um pesadelo. Um homem da polícia foi atingido ao tentar proteger um colega. O desespero aumentando. A vida de Ana estava em risco, e a vida de Marta agora. Era uma questão de sobrevivência. O que era amor havia se transformado em traição, e então a gritaria cessou por um breve momento. Um silêncio denso. O olhar de Jorge fixou-se no nevoeiro da fumaça. Ele olhou para Marta, cujos olhos refletiam um tipo de dor que nunca tinha visto. Você não é a mulher que eu amei, é? Ele sussurrou, sentindo uma quebra interna que parecia irreparável. Marta não respondeu. O olhar sombrio seguia os homens do cartel e a polícia. Mas, naquele silêncio, uma verdade ainda mais devastadora pairava no ar, pronta para se revelar. Aquele não era um mero conflito entre gangues e polícia. Era um jogo sujo. E Jorge estava prestes a descobrir que havia mais segredos escondidos entre os aliados do que entre os inimigos. E se aqueles que se diziam amigos fossem os verdadeiros traidores? O peso da pergunta se instalou, e o futuro de todos ali dependia da decisão que Jorge tomaria a seguir. O que ele faria agora? Jorge estava sem palavras. A revelação de Marta, seu olhar travado entre o desespero e a determinação, fez seu coração disparar. De repente, a polícia invadiu o bar, armada e pronta para o confronto. Jorge não sabia em quem confiar. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. "Tire a criança daqui!" Jorge gritou, sua voz cortante ecoando no bar. A pressão aumentava, e o homem do cartel segurava Ana com força, suas mãos envoltas em uma ameaça palpável. O olhar de Jorge queimava, e sua mente girava em busca de uma solução. O silêncio logo foi quebrado pelo som de tiros. O ambiente vibrava com gritos e o estilhaçar de vidro, como se o mundo estivesse se desintegrando. A explosão de sentimentos tomou conta dele. O cortejo entre a traição de Marta e a necessidade de proteger Ana o deixou tenso. "Marta, me diga que não é verdade", ele implorou enquanto olhava para a mulher que amou, agora um mistério diante dele. "Eu fiz o que tive que fazer, você não entende", Marta quase gritou, a voz embargada de dor. Mas Jorge não queria ouvir. O homem que segurava Ana sorriu de forma cruel, colocando a arma contra a cabeça da menina. E foi nesse momento que tudo mudou novamente. A fumaça se dissipou um pouco e Jorge conseguiu ver mais claramente. Uma sombra se aproximava do fundo do bar, lentamente, quase como se estivesse flutuando. Todos pararam de agir e de falar. Era uma figura imponente, envolta em um manto escuro, mas algo na postura dela era familiar. A máscara daquela pessoa era grotesca, mas quando ela tirou, um gaspe coletivo foi ouvido. "Sou eu, Jorge", disse a figura, e ao se revelar, Jorge ficou paralisado. Era sua mãe perdida há décadas. Achou que estava morta. E agora, ali estava ela, viva, com uma expressão que refletia tanto amor quanto dor. "Eu vim te encontrar antes que seja tarde demais." Os olhares se cruzaram, e a confusão tomou conta de Jorge. "Mãe? Como assim? Você estava morta?" Ele mal conseguia entender a avalanche de emoções. "Não, eu fui forçada a me esconder. E você também. Eles estão atrás de nós, Jorge. Você foi alvo desde o dia em que nasceu." As palavras dela eram um soco em seu estômago. A verdade, toda a verdade que ele tentava desvendar, estava diante dele, e a revelação era mais drástica do que tudo que já enfrentou. A tensão no bar, agora, era pesada. O tempo parecia parar. Jorge olhou para Marta.
depois para o chefe do cartel, que também parecia chocado. O que você está dizendo? Por que nunca disse isso antes? Perguntou Jorge, sua voz trêmula. Porque eu fui envolvida em algo muito maior. O cartel, eu não é o que parece. Eu fui uma das fundadoras, Jorge. Eu protegi você por todo esse tempo. E eles têm um plano. Ela hesitou, olhando ao redor, como se temesse que as paredes tinham ouvidos. Se você não fizer isso agora e não se juntar a nós, eles vão te matar e matar sua filha. As palavras dela ecoaram pela sala, cortando o silêncio e ressoando com todos. O chefe do cartel olhou para a mãe de Jorge com um misto de raiva e incredulidade. Você é a traição que todos temiam. O que está acontecendo é apenas o começo. E você, Jorge, é a chave para tudo isso. O bar estava à beira do colapso, os rostos ao redor se contorcendo entre medo e expectativa. Jorge nunca poderia imaginar que os laços de família estavam entrelaçados em um jogo mortal, onde a lealdade e a traição dançavam entre si. E então, com um movimento rápido, o caos explodiu novamente. Um tiro ecoou, e o bar inteiro ficou em silêncio absoluto. Jorge congelou. Era um tiro de alerta. Mais uma vez, ele estava prestes a perder tudo. O que viria a seguir? O quê? Sua mãe realmente sabia? E mais importante, quem realmente ele deveria confiar agora? Jorge congelou. O tiro ressoou no ar e o tempo parou por um segundo. O bar estava parado, todos segurando a respiração. O líder do cartel desabou atingido, e o universo de Jorge virou um turbilhão. O cheiro da pólvora misturou-se ao de medo e confusão. Ele mal podia crer no que via. O silêncio após o tiro foi quebrado por gritos, e a adrenalina acelerou seus batimentos. Ana, sua filha, olhava com terror, os olhos se cravando nos de Jorge. Marta parecia horrorizada, mas a verdadeira preocupação no olhar dele fixou-se em sua mãe. Mãe, o que está acontecendo? As palavras mal saíram de sua boca. A figura que até então parecia perdida fez um gesto para afastar o corpo do cartel que a imprensa queria, gritando: Saia do caminho, Jorge, com um tom que deixava claro que não era apenas sua vida que estava em jogo. A verdade começou a despontar e Jorge percebeu que sua mãe não era uma simples vítima. Ela estava envolvida. Mas como? O que mais ela escondia? Antes que pudesse juntar essas peças, tudo virou um caos novamente. Os homens da polícia gritaram ordens. Mas o bar estava em erupção. Um deles apontou a arma para a mãe de Jorge. Você está presa. Não se mova. A transformação da figura que ele amava e respeitava para uma criminosa era mais do que seu coração podia aguentar. Como ela pôde ocultar isso? Marta ficou paralisada, e isso fez Jorge se sentir perdido em um labirinto. Ele cerrava os dentes buscando entender. Você é uma traidora, gritou para Marta, seu corpo repleto de tensão. Você estava com eles o tempo todo, mas sua mãe, em meio a todo aquele caos, deu um passo à frente, e uma verdade devastadora escapuliu de seus lábios. Jorge, não é isso que você pensa. Estava me infiltrando. Faz anos que tento te proteger desse mundo podre. A confusão nas palavras dela fez Jorge sentir um nó na garganta. O que ela queria dizer? Então algo inesperado aconteceu. Ele não era apenas o caminhoneiro envolvido nessa bagunça. A verdade mais estrondosa irrompeu em sua mente. Eu sou parte do cartel. Jorge olhou para sua mãe como se ela tivesse desferido um golpe físico. O que você está dizendo? Como assim, parte? Eu sou a verdadeira chefe, Jorge. Criei tudo isso para derrubar aqueles como nós. Eu queria te proteger, mas agora o cartel não me deixará sair tão fácil. Ela olhou para o homem caído, e a realidade o atingiu como uma onda. Todo o amor que tinha por ela desmoronou. O que mais ele não sabia? Marta olhou para Jorge, e a desilusão estava escrita em seu semblante. Eu não sabia que você era realmente
Ah, isso. A expressão de Jorge passava de raiva para confusão e medo. O mundo ao redor dele parecia um espelho quebrado. E então, um segundo tiro foi disparado. Mas dessa vez, não era um grito de alerta. Era um tiro certeiro disparado na direção de sua mãe. Jorge virou-se rapidamente, mas tudo aconteceu tão velozmente. O mundo se apagou ao seu redor quando o corpo de sua mãe caiu no chão, e o espaço ao seu redor encheu-se de gritos. O que parecia ser uma chance de redenção agora se transformou em tragédia. Ele se ajoelhou, segurando a mãe nos braços, o sangue escorrendo por suas mãos. Olhando para Marta, ele sentiu uma corrente de choque e dor. O que você fez? Marta estava sem palavras, uma expressão de horror presa em seu rosto. Diga a verdade, Jorge. A mãe sussurrou, pegando o último fôlego. Você precisa descobrir quem realmente é. E eles sempre estiveram mais próximos do que você imagina. Com as últimas palavras, o olhar da mãe apagou-se, e uma parte dele foi com ela. E em um instante, o bar estava em estado de caos absoluto. Jorge havia perdido a única pessoa que tentou protegê-lo, e está certo de que seria o próximo. O peso da vida sobre seus ombros aumentou. Olhando para Marta, uma nova determinação se acendeu. Você vai me ajudar a descobrir tudo, porque agora eu não tenho mais ninguém em quem confiar. E enquanto as luzes piscavam e a fumaça se misturava ao desespero, a história de Jorge estava apenas começando. Jorge estava paralisado. O corpo de sua mãe caído no chão parecia um pesadelo. O bar explodia em alvoroço, mas tudo que ele via era o rosto pálido dela, os olhos fechados para sempre. A dor era insuportável, como se a vida tivesse lhe arrancado algo essencial. Ele olhou para Marta, esperando alguma indicação de que tudo não passava de um truque, mas a expressão dela era de desespero genuíno. Não, não, não! Jorge gritou, a voz embargada. Ele pegou a mão da mãe, ainda quente, e sentiu suas batidas rápidas se apagando. Mãe, acorde. Por favor. Mas as palavras foram em vão. O sangue se espalhou pelo chão do bar e Jorge sentiu o desespero tomar conta dele. Ele levantou a vista, olhando para o cartel, prontos para atacar. Ainda não acabou. Você vai pagar por isso. Marta, ao seu lado, parecia lutando contra a própria culpa. Jorge, precisamos sair, agora. Mas o foco de Jorge estava no homem do cartel que acabara de atirar. Ele não estava pronto para desistir. Antes que pudesse pensar, um barulho intenso ressoou na entrada. Fossem mais policiais, ou talvez reforços do cartel. A tensão no ar crescia. A verdade estava se espalhando rápido, e a luta era palpável. Apenas alguns segundos depois, a porta se abriu e uma new figura entrou. Era uma mulher, mas não uma qualquer. Uma femme fatale, com um olhar firme e uma arma na mão. Seu cabelo longo balançava como se tivesse vida própria. Ela se aproximou com um sorriso enigmático que poderia parar o coração de qualquer um. Surpresa, Jorge. Sua voz era ao mesmo tempo sedutora e intimidante. As pessoas pararam para olhar. Quem é você? Jorge se atreveu a perguntar, a raiva fervendo em suas veias. Não havia tempo para joguinhos. Eu sou sua irmã, Jorge. Ela declarou com um tom de voz assertivo, como se tivesse compartilhado algo trivial. É isso mesmo. Mãe e eu temos um passado em comum. Com essa revelação, o mundo de Jorge desabou e a dor se transformou em confusão. Ele olhou para Marta, esperando uma explicação. O que mais ele não sabia? Isso não pode ser possível, Jorge gritou, sentindo como se fosse um peão movido num tabuleiro sórdido. Você estava morta, todos pensavam que você tinha morrido. Mas a mulher continuava ali, um enigma com um sorriso enigmático. Oh, meu querido, morta? Eu? Apenas escondida. O cartel nunca iria deixar que você soubesse sobre mim. Ela olhou ao redor, seu olhar feroz.
Mas agora que estou aqui, a história muda. E você, irmão, será uma parte fundamental disso. Marta parecia chocar-se com a revelação, mas antes que qualquer um pudesse processar isso, outro grito cortou o ar. Jorge olhou rapidamente e viu Ana, sua filha, sendo puxada por um dos homens do cartel. Papai! A voz dela era um grito de desespero, e Jorge sentiu o nó no peito apertar como uma corrente. Não! Um impulso selvagem tomou conta dele. O amor por sua filha superou toda a confusão. Com determinação, ele se lançou em direção ao cartel, mas foi interrompido pela nova aparição da irmã. Jorge, espere! Se eles a pegarem, será o fim. Mas eu não posso deixá-la. Jorge desabafou, lutando contra a vertigem da traição e revelações obscuras. No meio do caos, seu novo envolvimento, sua própria irmã, tudo parecia uma ilusão. Marta, unindo forças com Jorge, olhou diretamente para o novo jogador no tabuleiro. Você realmente achou que poderia simplesmente voltar assim? E ainda controlar tudo? A tensão estava elétrica. Enquanto eles trocavam olhares pesados, Jorge percebeu que a vida dele nunca mais seria a mesma. Não era apenas uma luta pelo amor pela filha, mas pelo que parecia ser um destino envolto em segredos e mentiras. O bar estava em erupção, e em meio a tudo isso, a última palavra da sua mãe pairava no ar, como uma sombra. Descubra quem realmente é. A pergunta ecoou na mente de Jorge. Ele não sabia em quem confiar. A dor e a verdade estavam entrelaçadas, e a reviravolta havia apenas começado. O que ia acontecer? A seguir, a urgência crescia e ele estava prestes a descobrir um mundo que jamais imaginou que pertencia a ele. Jorge estava paralisado. O corpo de sua mãe, caído no chão, parecia um pesadelo. O bar explodia em alvoroço, mas tudo o que ele via era o rosto pálido dela, os olhos fechados para sempre. A dor era insuportável, como se a vida tivesse lhe arrancado algo essencial. Ele olhou para Marta, esperando alguma indicação de que tudo não passava de um truque. Mas a expressão dela era de desespero genuíno. Não, não, não! Jorge gritou, a voz embargada. Ele pegou a mão da mãe, ainda quente, e sentiu suas batidas rápidas se apagando. Mãe, acorde, por favor. Mas as palavras foram em vão. O sangue se espalhou pelo chão do bar, e Jorge sentiu o desespero tomar conta dele. E logo o som de nova sirene ecoou do lado de fora, intensificando tudo. As mãos tremiam. Olhando em volta, sentiu o abalo do espaço. Marta parecia uma sombra ao seu lado, a batalha de emoções escritas em seu rosto. Jorge, precisamos sair, agora. Mas o foco de Jorge estava no homem do cartel que acabara de atirar. Ele não estava pronto para desistir, mas foi então que a mulher, sua irmã, fez uma revelação que fez o chão tremer sob seus pés. Jorge, ouça! A voz dela soava urgente, mas ele mal podia prestar atenção. O que ela queria? O corpo da mãe ainda estava ali, e a dor era tudo o que ele tinha. Então, sem mais aviso, o bar ficou em silêncio. Olhares se voltaram para a porta. Uma onda de choque percorreu a sala quando um homem entrou. Ele estava vestido de forma casual, mas seus olhos eram frios e calculistas. O que está acontecendo aqui? A tensão se esticou, prendendo a respiração de todos. Um segundo tiro foi disparado do lado de fora, e ele tomou a frente. Vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Os rostos mudaram. O homem se aproximou, seus olhos fixos em Jorge. Você realmente acreditou que poderia se esconder do nosso alcance? Irmão. A palavra irmão fez Jorge tremer. Ele olhou para a mulher ao seu lado e o choque se transformou em horror. O que você quer dizer? Estou aqui para limpar a bagunça. Você não deve ter se misturado com os fracos, o homem disse. É hora de se juntar a nós, Jorge. O cartel não perdoa. O que isso significava? Jorge tentava processar. Ele não sabia que essa conversa poderia mudar tudo. Não,
Eu não posso fazer isso. A frase escapuliu de seus lábios como um grito de protesta, mas os olhos frios do homem não mostravam compaixão. E enquanto toda a cena se desenrolava, o líder do cartel, caído no chão, lançou um sorriso maligno. Sua irmã não é quem você pensa que é. Ela também faz parte disso, Jorge. É hora de você escolher de que lado está. A revelação como uma faca cortante. Jorge olhou para sua irmã, os sentimentos de amor e confusão se entrelaçando. Você? Sua voz mal conseguia se erguer. O mundo estava desmoronando. Ele não sabia em quem confiar. A mulher ao seu lado, o homem na porta, a morte da mãe. Tudo misturado em um só fio de caos. Marta gritou. Você não pode acreditar nele, Jorge. Ele está manipulando você. Mas a dúvida dançava na mente de Jorge. O homem na porta, a possibilidade de uma traição que cortaria ainda mais fundo. E então, como se tudo fizesse parte de um plano fatal, a mulher que se dizia sua irmã disparou. Uma bala ecoou e atingiu não Jorge, mas o homem do cartel que tentava se levantar. Tudo ficou em silêncio novamente. Jorge ficou em estado de choque. O que quer que acontecesse a seguir, com certeza mudaria sua vida para sempre. Com a verdade do passado se despedaçando ao seu redor, Jorge sentiu que a linha do que era real e o que era ilusão se tornava cada vez mais emaranhada. Ele tinha que escolher: juntar-se a uma família que não conhecia ou lutar por sua filha e pela verdade. O que viria a seguir só poderia ser um novo capítulo de um jogo mortal que ele nunca quis participar. O que ele realmente era, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: as consequências estavam apenas começando. Jorge estava em estado de choque. A revelação de que tinha uma irmã, somada à morte de sua mãe, deixara seu mundo virado de cabeça para baixo. Ele olhou para a irmã, os olhos refletindo uma mistura de confusão e tristeza. Como você pôde fazer isso? Perguntou, a voz tremendo de emoção. Mas antes que ela pudesse responder, o bar continuou a ser palco de caos. Gritos, tiros e o cheiro do desgaste humano pairavam no ar. A mulher que se dizia sua irmã olhou nos olhos de Jorge. Eu não fiz isso por mal. Sempre te protegi. E nesse momento, a verdade parecia uma faca cravada em seu coração. Mais um tiro ecoou. Isso trouxe Jorge de volta à realidade. Ele precisava agir. Ana! Gritou, correndo na direção onde ele a viu pela última vez. O caos era ensurdecedor. A polícia estava lá, mas a verdade é que tudo parecia confuso demais. A tensão era palpável. Ele viu Ana, sua filha, ainda sob a mira do homem do cartel. Papai! Ela parecia assustada, mas ao mesmo tempo determinada. Jorge não podia deixar que mais nada acontecesse a ela. Ele pegou a arma de um dos policiais caídos e apontou para o homem do cartel. O tempo parecia desacelerar. Solta ela! Sua voz soou mais firme do que ele se sentia. O homem do cartel sorriu, um sorriso maligno que fez Jorge sentir um frio na espinha. Você realmente acha que vai conseguir? Mas ele não poderia mais jogar com a vida de Ana. A determinação de Jorge explodiu e, num movimento rápido, disparou. O tiro ecoou, atingindo o homem e fazendo-o soltar a menina. Os olhos dela brilhavam, e Jorge a puxou para perto. Está tudo bem, meu amor. Estou aqui. Ele a segurou com força, tentando protegê-la de todo o horror que estava ao seu redor. Mas enquanto a abraçava, sentiu que a luta ainda não tinha acabado. A polícia agora, mais em controle, entrou na sala e começou a prender os homens do cartel. Mas a nova irmã de Jorge avançou, determinada. Nós precisamos ir, Jorge. Não é seguro aqui. Jorge hesitou. Ele estava perdido em uma tempestade de emoções, entre a família de sangue e a família que agora sentia que tinha que proteger. Eu não posso deixar isso para trás, ele disse, apontando para o corpo de sua mãe. Mas ao olhar para a irmã, viu o desespero em seus olhos. Você pode acabar como ela.
Jorge, a urgência era palpável e o tempo estava se esgotando. Com um grito, Jorge decidiu. Ele virou-se e, segurando firme a mão de Ana, começou a correr em direção à porta, com a irmã atrás deles. A confusão continuava, mas algo nele se iluminou. A verdade poderia ser assustadora, mas ele não estava sozinho. Uma vez fora do bar, o ar fresco o atingiu como um soco. Jorge olhou para Ana e a determinação brilhou em seus olhos. Mais uma vez. Vamos descobrir a verdade juntos. Ele sussurrou e Ana assentiu, segurando a mão do pai com força. Jorge lançou um último olhar para a sala do bar, onde o caos havia se estabelecido, e respirou fundo. O que eles enfrentariam a seguir? Não havia como saber, mas ele sabia que a luta pela verdade e pela segurança deles realmente havia começado. O mundo lá fora era perigoso e desconhecido, mas havia uma faísca de esperança agora. E acima de tudo, eles eram uma família, finalmente. Mas sua jornada ainda estava longe de terminar. E você que acompanhou essa história até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.